lavando. Aleluia. São o dia 22 de outubro, são 9h10. Nós estamos aqui para ver continuar com essa Mateus 18, 23, onde que fala sobre o reino do céu. Bom, essas parábolas aqui, elas chamam assim, a vida do discípulo, como é que o discípulo vive, como é que o evangelho é vivido. E a gente tem o que a gente crê e o que a gente tem que viver. Então, quando conta aqui desses dois homens, o que foi perdoado uma dívida muito grande, depois encontrou um outro colega dele que tinha uma mixaria e ele mandou para a cadeia. Aí o outro que pegou mandou chamar de volta, vou fazer com você do jeito que você fez com ele. Mas então chama-se assim, parábolas que falam do dia a dia, como é que a gente vive. E Mateus 18, vocês lembram disso aqui? Deixa eu lembrar para vocês para a gente orar. Mateus 18 todinho. Mateus 18, todo Mateus 18 é sobre igreja. Foi a segunda única. Jesus falou de igreja duas vezes só. Duas. Uma quando ele disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui quando ele disse, o teu irmão não te ouvir, leva mais alguém com ele, se não ouvir, leva para a igreja. Então, irmão, Mateus 18, Jesus falou muito, Jesus foi um profeta escatológico. O que é escatológico? Aquele que anuncia como será o fim, que o fim vem, como será o fim, e preparo você tem que ter para aquele dia. Jesus pregou mais isso. Mas aqui, irmãos, Mateus 18, Jesus para de repente e resolve falar do dia a dia da igreja, da convivência entre os irmãos. Amém? E no meio desse 18 tem essa parábola. A gente tem que ver o capítulo 18 inteiro para compreender a parábola. Então, em vez de eu pedir para uma pessoa orar, hoje eu quero fazer diferente. Quero pedir para a igreja toda ficar em pé. E vamos pedir que Deus nos abençoe aqui. Temos classe de crianças, tem no Novo Mambaí, Baixa do Vale, Zé Costa, Baru, Braúna, Brejão. Todo lugar tem escola bíblica. Amém? Pastor Damares. Irmãos, é até propício, vocês estão vendo a igreja decorada ainda? É que ontem nós tivemos um trabalho com crianças. E a nossa parábola, os irmãos lembram aqui, muito bem colocou o bispo Rosivan, viu esse material da igreja de Deus? Onde ele diz assim, ó, o contexto da parábola. Esta parábola é devidamente compreendida quando meditamos nas palavras de Jesus concernentes à criança e o reino dos céus. Qual é a diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Nenhuma. É que os judeus evitavam falar Deus, principalmente. Deus até que eles falam, agora Jeová, falar de jeito nenhum. Aquela temor do mandamento que diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, nem pronunciar. E geralmente a palavra céus, nas figuras de linguagem explica isso. Você trocou uma coisa pela outra, eu tenho um nome para isso. Não me engano, é metonímia, o nome dessa figura de linguagem. Você troca uma coisa. Então
Então, aos céus, a morada de Deus. Eu falava céus para você entender. Então, reino dos céus e reino de Deus não tem diferença. Eu quero voltar aqui com vocês, no material que nós preparamos, ó. A palavra ela diz assim, a gente já viu aqui, voltando. Mateus, Marcos e Lucas tem. Só lembrando aqui o começo. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos perguntam. Marcos diz que chegaram a Cafarnaum quando ele estava à mesa. Jesus é quem pergunta: o que vocês estavam discutindo? E eles não respondem nada, porque discutiam sobre quem era o maior. Já em Lucas diz: começou a discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Então, irmãos, o assunto é sobre quem é o maior. E Jesus nem pergunta e nem o discípulo pergunta. Jesus leu o pensamento deles. Tá. Mas o assunto é quem é o maior. E lembrando aqui, como bem a irmã Dorinha explicou, essa Dorinha aqui, ó, Dora Cid Oliveira, né? E quando eles perguntam quem é o maior no reino dos céus, os judeus, a gente pergunta para você, quando o judeu que estava ali na frente de Jesus, falando sobre o reino dos céus, ele estava falando do quê? Da instituição do governo político de Jesus lá naquela época. E qual deles seria ministro da economia, ministro da defesa? O maior no reino dos céus para ele era esse tipo de coisa. No teu reino, Jesus, quem é que vai ser? Inclusive, irmãos, a mãe de João e Tiago chegou a Jesus e fez um pedido. Qual foi? Senhor, no teu reino, coloca meus dois filhos aonde? À direita. Ele disse: não, minha senhora, a senhora não sabe o que está pedindo. Direita e esquerda já está reservado por dois ladrões que vão morrer comigo. Você quer que eu ponha seus filhos lá? Né? Mas era essa a ideia. Mas aqui, irmãos, voltando para a nossa consideração, a gente já vê aqui. E tem versículos que são exclusivos de Marcos, alguns que são exclusivos de Mateus, outros são exclusivos de Lucas. Vamos lembrar de novo? Marcos escreveu o seu evangelho primeiro. Mateus, quando foi escrever, usou o evangelho de Marcos e acrescentou coisa para os judeus que Marcos não tinha escrito. Marcos escreveu para os romanos, não tem infância de Jesus. Marcos começa com João Batista pregando e termina com as palavras de Jesus assim que ressuscita. Lucas também usou, fez o evangelho de Marcos e acrescentou coisa para os gregos. Você veja que Marcos tem 16 capítulos, Mateus e Lucas tem 26, tem quase o dobro, né? Então, irmão, Marcos diz que o assunto é assim, ó. Como eles ficaram calados, Jesus sabia do assunto, disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último. Primeiro e último, maior e menor, presta atenção nisso. Quem é o maior? Quem é o primeiro? Então, irmãos, aqui vem a questão da criança. Chamando uma criança, Mateus disse que colocou ela onde? No meio. Bom, lembra que assim, na organização social existe o meio e existe o quê? A margem. Os que vivem à margem são chamados de marginalizados. E Jesus coloca a criança onde? Meio. Mas por que, irmãos, isso aqui? Olha, eu preparei aquele material que é a Teologia da Libertação, por leitura de Marcos. Ele diz aqui, irmãos, né? Como criança, eu coloquei esse PDF lá na aula do domingo passado, posso colocar de novo. A solidariedade de Jesus com o menor dos menores. Menor aqui, irmão, social. Né? Deixa eu te mostrar aqui. Veja bem a situação aqui, irmãos.
bem. Olha aqui, ó. Isso certamente, a ideologia deles, estaria mais de acordo com a ideologia deste livro, que tem por intuito desmascarar as realidades de dominação dentro da comunidade e até dentro das relações de parentesco. Então, a teologia da libertação é marxista. Então, tem os marxistas que lêem a Bíblia. E eles leem a Bíblia vendo essa coisa que eles tanto trabalham, que são estruturas de dominação da sociedade. Exploração e de dominação. Com efeito, considerando o mundo narrativo de Marx, temos motivos para desconfiar que as coisas não andassem bem para com as crianças na sociedade palestinense. Pois onde encontramos? Aqui, onde encontramos? Vem dizer aqui, crianças no Evangelho. Em todos os casos, é em situação de doença e de opressão. Crianças são seres sociais que são oprimidos. A filha do chefe da sinagoga que estava morta, a filha da mulher sírio-fenícia era o quê? Qual era o problema dela? Endemoniada, criança. O filho surdo-mudo, que ele tinha o quê? Convulsões, caía, estubava. Criança. A gente encontra, irmãos, o mundo da criança, naquele tempo, desse jeito. Apesar do tratamento que ele dá aos episódios dos anticrianças, muito bem. Aí deixa eu mostrar aqui para você mais. A criança, o sistema de família e as raízes da violência. É assim que eles leem a Bíblia. Já falei para vocês. Irmãos, tem estudos, muitos estudos, que mostram que as crianças reproduzem na vida adulta as violências que sofreram na criança. Criança que o pai batia, a mãe batia mesmo. Batia, a gente tem notícia aqui em Mambaí, num passado de gente que ainda está viva, talvez está aqui dentro dessa sala, que o pai batia com chicote de cavalo. Nós temos informação de mãe que quebra cabo de vassoura. Então, essas crianças, quando elas crescem e têm seus filhos, o que elas vão fazer com os filhos? Vai reproduzir. Os filhos que vê a mãe, que o seu pai tem mais 2, 3 fora de casa, eles entendem que macho é meu pai. Quando ele crescer, ele vai entender que macho é o quê? É o homem que tem uma mulher em casa, digníssima para ter filhos, mas que tem que ter alguma fora de casa, senão ele não é homem. Então, irmãos, aqui diz que Jesus vem mostrando, e como é que se trata a criança. Então tem que trazer a criança da margem, tem que tirar a criança da marginalidade social, civil, legal. A criança não tem direito, o pai é que responde, não é isso, doutor Biratã? É o pai que responde. E se tem alguns direitos que não cumpre, tivemos aqui, eu vou repetir, 3 domingos atrás, que os líderes do nosso Brasil disseram que foi abuso de poder religioso dos pastores, que elegeram 70% dos conselheiros tutelares conservadores. Eu recebi aqui agora, irmãos, já mandei para vocês, né? Eu recebi aqui, ver se eu acho aqui rapidinho. Eu recebi do YouTube um comunicado. Eu recebi do YouTube um comunicado, deixa eu mostrar aqui para vocês. Mandei para o conselho, acho fácil, quer ver? Ó. Na época da Covid, e ó, YouTube, é de 31 de janeiro de 21. Senhor Aderado, nossa equipe analisou o seu conteúdo, é aquele tanto que ele viola nossas políticas sobre informações médicas corretas. Talvez você não soubesse.
Isso é uma violação dos nossos políticos, por isso o seu canal não vai receber o vídeo. No entanto, o vídeo foi recebido. Ele falou, irmãos, que a Covid não era aquilo que eu estava dizendo exatamente. E eu disse, vou repetir aqui, vocês gravaram, eu tomava ivermectina, tomava outra, eu tomava, e tomei. E quando parei de tomar, a Covid me pegou. Aí tirou. Mas então, irmãos, eu te mostrar uma coisa aqui, né? É que a gente está mostrando aqui, ó. Tem que ter cuidado com o que diz, mas não tem jeito, tem que dizer, né? Isso foi em janeiro, de lá para cá, se for passar o vídeo, vai derrubar meu coisa aqui. Mas então, veja bem. Deixa eu ver o que eu leio mais para vocês aqui. Bem, deixa eu ler aqui. O círculo vicioso de desprezo e violência. Aí você diz aqui, o que eu estou tentando achar, mas não consegui, que exatamente Jesus trabalha, eu não achei onde é que ele fala isso aqui, exatamente Jesus trabalha com os marginais. Quem é que Jesus disse que ia entrar no reino do céu e os líderes religiosos ficar de fora? Ele disse que ia entrar quem? Lembra para mim? Fala, gente. Vão entrar e vocês vão ficar de fora. Quem é disse? Não, os coxos e os mancos, irmãos, os doentes, que não podiam entrar no templo, não podiam entrar no templo, marginalizados, leprosos, nem na cidade podiam entrar. E Jesus, e não podia nem mostrar, Jesus foi logo, foi a mão em cima e curou e mandou de volta. Mas os marginalizados da sociedade, e aí Jesus comia com eles, era quem? Fala, gente. Fala, quem é? Pode falar, Damares. Os pecadores, isso, os pecadores para aquele povo era quem? Ladrões. Esses ladrões, irmãos, inclusive, não era ladrão de galinha, eram funcionários públicos. Os funcionários públicos, ou novidade, né, irmão? Que tiravam o que era do povo, o bolsinho deles, Jesus recebeu. Os terroristas, Jesus recebeu um zelote. Falei para vocês, zelote hoje seria quase um ramaz. Jesus chamou um para ser apóstolo. E as mulheres, que tipo de mulher Jesus chamou para andar com ele? Fala! Prostitutas, ex. Porque meu povo fala que na igreja, é um problema, né? Que a igreja é cheia de ex. Na igreja tem ex-drogado, tem ex-ladrão, tem ex-homossexual, tem ex-prostituta, tem ex-funcionário público ladrão, tem tudo, ex. E aí Jesus coloca uma criança. Antes da criança, você lembra que em Mateus 19, deixa eu mostrar para vocês aqui a sequência para vocês lembrarem, ó. Mateus 19, presta atenção. Divórcio, a questão de divórcio é sobre a mulher. Mulher é um ser marginalizado da sociedade ou aqui no Brasil já é igual a homem? Irmãos, ainda tem muitas mulheres no Brasil, estou falando no sentido conjugal, que apanha do marido calado. Que ele não aceita ela trabalhar e ganhar dinheiro de jeito nenhum. Porque ele é tão fraco e inseguro que o único controle que ele tem sobre a mulher, Dorinha, é porque ela precisa dele até para comprar um absorvente. Eu digo isso para todas as meninas que eu aconselho antes de casar, as que estão solteiras aqui. Agradeço pelas jovens aqui que estão aqui, ainda podem ouvir as solteiras e os solteiros, as solteiras principalmente. É bom, mulher tem muita dependência emocional do homem, isso não tem problema. Agora, nunca dependa financeiramente de um homem. Ele não vai te respeitar como deve respeitar se você depender financeiramente. Raramente vai respeitar. Raramente. Então, meninas solteiras, viu? As que já são casadas, tenha seu próprio dinheiro, porque o homem acha que ele é autoridade
Mas o homem é autoridade espiritual. Se é que ele é, vou botar aqui de novo essa aqui, né, irmão? Se é, porque a Bíblia diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como é que diz na frase? No Senhor. Esse homem tem autoridade do Senhor, ele pode ser chefe espiritual. Mas os homens entenderam, irmãos, que eles são autoridade porque eles têm dinheiro. Aí veio, né, irmão, aquela coisa, né? A marginalização da mulher nos países islâmicos. Meninas estão sendo mortas porque querem aprender a ler. E é proibido no Islã, na lei da Sharia, meninas a partir de 8 anos ser alfabetizadas. Elas são submetidas a todo tipo de situação, não podem trabalhar, não pode pegar em dinheiro. Mulher não pode pegar, deixa eu ver uma nota, mulher nem pega. Então tem uma dominação econômica e onde diz que a autoridade, o homem é autoridade. A autoridade pode ser, mas por causa do dinheiro não, tá bom? Então, irmãos, essa questão aqui da marginalização da criança, e né, muito bem, vou voltar aqui para a nossa lição e para o nosso texto aqui, ó. Vamos ver quantos que eu tenho aqui. E Jesus colocou a criança no meio deles. Marcos diz diferente, que Jesus abraçou a criança. Nós já lemos aqui, irmão, para vocês, né, uma série de versículos, onde mostra que Marcos é aquele que mais explora o emocional de Jesus. Marcos é o único que diz que quando aquele jovem chegou, Jesus o amou. Aí eu mostro aqui para vocês, eu pulei, irmãos, a sequência que Jesus faz. Questão do divórcio, a mulher, depois vem Jesus e as crianças, Jesus e o jovem rico. Mulher, criança e jovem. Aí o marxista, quando lê a teologia da libertação do Evangelho, ele diz que o Evangelho está revelando as estruturas sociais de dominação e de poder. E que Jesus veio estabelecer uma nova ordem social. A ideia deles é Jesus como salvador de alma, perdão do pecado, deixa para lá como foi. Jesus veio um revolucionário que veio estabelecer uma nova ordem social. E aí nós vem dizendo que Jesus diz que a nova ordem social, sem violência, começa na família. Porque é na família que está a raiz da violência contra a mulher e contra as crianças. É na família. Se a família, mas a gente fala muito isso aqui na igreja. Não sabe que a igreja não é uma reunião de pessoas? A igreja é uma reunião de famílias. Como são as famílias? Como é a saúde? Presta atenção nisso, irmãos aí que são também líderes de departamento, de jovens, de homens, de mulheres, de crianças. As pessoas são na sociedade que são em casa. Eu lembro meu tio, aquele suicidou, a mulher batendo no menino na rua porque o menino fez uma besteira. E ele era educado, falou: senhora, os modos e a educação a gente ensina em casa, não no meio da rua não. Verdade ou mentira? Onde é que você ensina para a criança que na igreja não pode pegar copo d'água, derramar no meio da coisa e ficar fazendo quebrando os copos na hora do culto? Aqui na igreja? Não. Então, irmãos, aqui, quando Jesus trata de criança, segundo aqui eu quero que vocês leiam essa leitura. Vocês podem ler teologia da libertação? Podem. Só que ela pega só uma faceta. Mas ela fala de coisas que os outros não falam. Então você pega tudo. Você tem que ler tudo, piratão. Você tem que ler como é que o marxista lê o Evangelho, como é que a pessoa que acredita que Jesus nunca nem falou em política lê o Evangelho. Junta tudo, você tem uma visão. Mas então, irmãos, a questão da criança aqui, ó, é porque é o seguinte. Jesus disse então, amém. Amém, quer dizer, nas Bíblias dizem verdade, verdade, outros na verdade.
Lembrando, Jesus era aquele irmão, quando chegava na igreja, a primeira coisa que ele dizia para os irmãos: amém, irmãos? Era desse tipo, amém. Aí quando você encontra o amém, a gente pergunta, essa fala foi mesmo de Jesus? A gente pergunta, não quer desconfiar, mas para analisar e chegar à conclusão que foi. Uma delas que a gente tem certeza que foi Jesus que falou, é quando a fala começa com amém. Esse aqui é Jesus falando amém, né? Se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Agora, irmão, quando é que Jesus manda? A pergunta deles era sobre quem é o maior. E Mateus diz quem é o maior no reino dos céus. Quem não se converter, a palavra que vocês lembram? É a palavra estrefe. Jesus nos outros é metanoia, os estrefe. Bom, isso aqui quer dizer, os irmãos sabem que a psicologia da religião estuda a pessoa quando está para converter, principalmente essas conversões dramáticas. Nós temos na igreja conversões dramáticas, né? Nós temos na Bíblia conversão dramática, conversão de Paulo, a conversão de um ladrão, dos escritores da morte. E daqueles processos, irmão, eu levei 4 ou 5 anos para me converter. Vindo na igreja, aceitando, caindo, voltando. Eu aceitava Jesus não sei quantas vezes por ano, e caía de novo. Mas que converter e ficar louco, jogando pedra na lua, é um fio de cabelo a diferença. Que a pessoa que converte, irmão, a pessoa que converte, o resto do mundo, dos amigos dele, você não está normal não, você está normal. É uma mudança, irmão, psicologicamente explicada, conversão. Você passa a ser uma nova criatura. Irmãozinho, um adulto se converter e tornar como criança, o que você acha? De mentalidade, você está falando de mentalidade, você está falando de sentimento de criança, que criança é inocente, não mente, as minhas mentia mais que tudo. Mente, não tem que sei o quê. Inclusive teve um lugar aí que disse que ia chamar as crianças para orar pelos doentes, porque as crianças são inocentes, mas inocente? Lá em Romanos 3 diz que Deus olhando na terra achou quantos inocentes? Não tinha criança, nenhum, ninguém. Mas aqui, irmão, Aí Paulo em 1 Coríntios 14, 20 fala que não aconselhar menos no entendimento, mas ser menino na malícia. Zé, irmão, não seja como criança no entendimento, sem malícia. A gente tem que ter malícia. Criança você engana com a balinha. Você vê esses sequestradores, os estupradores, a gente vê nos filmes, como é que eles conseguem captar a criança e levar para o carro? Com sorvete. Você quer mais um lá no carro? Eu tenho. Então, a gente não pode ser, Paulo diz, como criança levada por qualquer vento de doutrina. Qualquer doutrina nova que sai, então seja adulto. Então, não é nesse sentido que Paulo faz, que Jesus tem que se tornar como criança, sem malícia, besta. Também nesse, temos que às vezes continua criança no sentido de ó. Pois é, comer, né? Não querem leite toda a vida. Também espiritualmente, Paulo diz na igreja, tem pessoa que tem que comer churrasco. Lá em churrasco, me parece que lá no trevo, no domingo, tem tudo livre, com sobremesa, quando tem sorvete, tem pudim, tem, viu? Aleluia. Depois eu quero meu cachorro. Aí, irmãos, não é nesse sentido. Então vamos ver aqui. Aí diz aqui, irmão, quem se faz humilde como esta criança, ó, esse é o maior. Jesus chamou a criança para o meio, apontou e disse: quem faz humilde? Então Jesus já coloca aqui outra coisa. Jesus disse que converter é se tornar o quê? Humilde. Irmãos, a palavra humilde, ela tem um sentido subjetivo
e ela tem um sentido objetivo. Quando a gente fala aqui na igreja, vou repetir, irmão, os irmãos mais humildes, eu estou falando dos irmãos mais o quê? Pobre. Pobre. Humilde, quer dizer pobre. Quem são os mais humildes da sociedade? Quanto mais pobre, mais humilde por quê, irmão? Porque ele não tem voz. Ele não tem voz. Se o prefeito baixa até um decreto que assina, fecha tudo quanto é porta. O coitado vai decretar o quê, Lucas? Vai assinar o quê? Analfabeto. Então, irmãos, aqui a questão de se tornar humilde, deixa eu te mostrar aqui, ó. Mateus 23, 12. Quem vai ler para nós? Vamos ver se eu acho que Mateus 23, 12. No Mateus 23, 12. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha, Jesus falou quem for humilde, aquele que se humilha. Mas Jesus está falando do que mesmo aqui, irmão? Deixa eu te mostrar. Ó, no próprio 23, 6, Jesus diz assim, ó. Não façam como eles. Gostam de serviço. Gostam do lugar de honra dos banquetes e dos assentos importantes na sinagoga. Jesus está dizendo assim, não seja, não queira ser grande. Você consegue ser pequeno, sem aspirações, Irmãos, tem igrejas que quando morre o pastor, é pior do que quando morre o prefeito, tem até morte para assumir o lugar. Sério! Tem igrejas que a politicagem, o cargo, é tão intensa. As pessoas querem cadeiras. Nós já tivemos tentativa de divisão aqui nessa igreja, de pessoas que foram recebidas com toda a honra, amor, carinho, e disseram, nós damos para você a cadeira de evangelista, eu quero é a do pastor dela. Eu abri um lugar para ele, eu posso estar voltando, mas Deus não abriu. Então, irmão, ser pequeno, no sentido da igreja, entendeu? Como é que é isso? É não querer ser grande, porque até Jesus vai trabalhar, irmãos, em Mateus 18, Jesus vai fazer uma conexão de palavras, vai falar de criança, depois vai chamar a criança de pequenino, e depois Jesus vai chamar de irmão, pequenino, irmão. Jesus vai pegar a criança para falar do seu relacionamento com seu irmão. Romanos diz isso. Não queira nenhum de vocês ser mais do que o que é. Não é assim que diz? Se alguém tem o dom da profecia, vai ensinar isso que diz? Não, vai fazer o quê? Profetizar. Se alguém ensina, profetiza, é isso que diz? Não, se alguém ensina, se esmere em ensinar. Se alguém tem o dom da presidência, então presida. Se alguém tem o dom da misericórdia, não presida, não vai dar certo. Ou irmão, tem um irmão aqui na igreja que gosta de atender as pessoas carentes, vive fazendo cesta básica, vamos colocar ela presidente, de nada. Não, de nada. Ela não tem o dom da presidência. Aí diz lá, Romanos, se alguém tem o dom de contribuir pessoas a quem Deus deu,
melhores condições econômicas e pode investir mais na Deus, invista na obra de Deus. Então, irmão, ser humilde, por outro lado, eu aprendi isso aqui também. Eu querer ser menos do que eu sou não é humildade, não. O irmão, Deus me chamou para ser pastor, mas eu quero ser mesmo cadê Jaiminho? É jardineiro. Não, mas Deus te chamou para ser pastor. E eu estou sendo exaltado quando eu digo Deus chamou para ser pastor, estou tendo alguma orgulho disso, mas eu estou falando a verdade. É verdade. Então, irmão, ser humilde é ser o que você é, nem menos e nem mais. Ser humilde é ser aquilo. Nós não somos corpo, não somos membros do corpo. E qual membro do seu corpo você não quer? Ah, mas Deus me chamou para ser dedo, eu queria ser o pescoço. Agora, sabe uma coisa interessante? Vou falar isso aqui de novo, sobre os galardões. São as recompensas que nós vamos receber no céu. Não tem a ver com salvação. Vamos falar mais sobre isso. Galardão eu entendo que é uma coisa subjetiva, é a capacidade de desfrutar. A capacidade de desfrutar é diferente, você vê no culto, sempre dizendo. Tem um culto que o irmão chega sem nos segurar as pernas e sai voando no céu. E outro ali. O culto é o mesmo. Deus não derrama por medida, Deus derrama inteiro. Agora a capacidade de receber de Deus, uns são do tamanho que eles faziam ali. Deus me dá mais, você não tem onde pôr. Outros são do tamanho desse tambor. Ó mandado, se Deus manda. Então, irmãos, presta atenção nisso aqui. O seu galardão no céu não vai ser do tamanho do cargo que você tem. Usando a analogia do dedinho mindinho do pescoço, bom, o pescoço é tudo, né? Minha mulher fez cirurgia de tireoide. Lá antigamente só tinha no Araújo Jorge e no Samaritano, que é cirurgia de cabeça e pescoço. É poucos que faz isso, porque aqui passa a fiação de nervo, de veia, passa tudo. O cara tem que ser, vamos ver. Então, moço, quem na igreja é pescoço e quem na igreja é dedo mindinho, deixa eu falar uma coisa. O galardão não vai ser baseado na função. O galardão vai ser baseado na fidelidade. Você foi um pescoço doente. Você foi um pescoço doente, mas foi um pescoço doente. Você foi um dedo mindinho sadio que só. Então, irmão, olha, isso é tão importante. Tão importante. Nós temos supervisor regional, quando vem para nós é uma alegria, uma autoridade. Temos o supervisor nacional, vem de vez em quando. Já recebemos a visita de 2 superintendentes continentais, o Ramírez e o Cornélio Castelo. Pessoas que administram as Américas, na Igreja de Deus, as Américas. Agora eu esqueço o nome dele, mas ele vai estar lá em Telenópolis agora também. Fala castelhano. Mas o homem daquele disse: vou passar o senhor de novo, meu Jaime, isso não importa, não. Não importa, não. Não é mostrar Jaime. Jaime é esse aqui, ó. Vou usar ele hoje. O superintendente das Américas, Jaime. E o senhor que na igreja é o jardineiro, vai receber o meu galardão. Os irmãos entendem isso? Você entende isso? Que o galardão de Deus, sabe aquela parábola do que chegou 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde? Um trabalhou no calor do dia, e quando foi no fim do dia, Jesus pagou quanto para cada um? Igual. Bom, isso é importante, ser humilde. Ser humilde é ser aquilo que Deus te chamou para ser. E às vezes, a pessoa perde o galardão. Quer dizer, eu não quero ser jardineiro, não, eu quero ser evangelista. E ele até pode ser, só que não foi Deus que colocou ele ali. Acontece com isso, irmão? Quem está desempenhando, vamos prestar atenção nisso aqui. Quem está desempenhando tarefas que não foi Deus que te mandou fazer,
que Deus vai te pagar por isso? Mas se Damares quiser chegar lá em casa sem eu pedir lavar meu carro, fica à vontade, não. Só que vou te dar uma xícara de café. Mas se eu levar lá no lavador, encostar meu carro lá, então eu vou prestar atenção nisso aqui. Isso é tão interessante nessa manhã. Aquela palavra, deixa eu achar ela aqui para você, ó, que diz, deixa eu ver aqui. O Antônio sabe, né, Antônio? Quando fizer tudo, diga, eu sou um servo inútil. Vou achar ela aqui, mas acha para nós, Antônio. Não cabia. Lucas. Ó. É Lucas 20. Esse homem é demais. Esse homem é demais. Lucas. Nossa, é Lucas 20. Tudo ele acha, eu acho aqui. Mas você não sabe o que diz Lucas 20, né? Lucas 20 mesmo? O que eu acho? Não é Lucas 20, não, peraí. Mas eu vou achar aqui, ó, peraí. É Lucas 17, 10. Ah, eu estou falando que esse homem é terrível. Lucas 17. Lucas 17. 10? Isso. Olha. Lucas 17, 10. Pensa isso aqui. Assim, também vocês, novamente, depois de terem feito tudo o quê? Como é que diz o versículo? Não, mas se não foi ordenado. Entendeu, irmão? Irmão, estou fazendo não sei o que. O irmão Leiva está distribuindo folheto. Quanto já foi, irmão Leiva? Já contou? Quanto? Perdi a conta, mas já foi uns 5.000 ou mais. Uns 8.000 folhetos. Eu preparo, compro, como os milagres de Deus, e ele distribui. Se Deus mandou ele fazer isso, irmão Leiva, o senhor vai receber o galardão de superintendente das Américas. Mas se não foi Deus que mandou, aleluia. Você viu para o mundo? Então, irmão, o que eu quero dizer? Aí diz assim: depois de fazer tudo que for verdade, somos servos inúteis, porque fizemos o quê? Apenas o que deve. Aí alguém já lê esse versículo, nós temos que fazer mais. Não, o versículo está dizendo exatamente: não faça mais. Se você lembra que no Antigo Testamento tinha os que carregavam a arca, lembra? Tinha as pessoas separadas para carregar. A arca caiu. Ô irmão, a arca do Senhor. Aí teve dois lá que puseram a mão e levou para a arca. O que aconteceu com eles? Morreram. Ô irmão, mas que Deus é esse? Eu estava lá levantando a arca no chão, e morreu por quê? Presta atenção, irmão. Hebreus, acho que 5, deixa eu ver se eu encontro aqui. Agora é hora. Agora é hora. Deixa eu ver se é Hebreus 5. Deus é 5. Hebreus, deixa eu ver se é 5. Nós entramos nisso aqui, mas vai terminar essa lição lá no céu, parece. Aqui. 5:4. Ninguém toma esta honra para si, a não ser quando chamado por Deus. O que é ser criança? Jesus disse: quem não se tornar, nós paramos aqui, irmão, humilde, é ser do tamanho que Deus te fez. O que é falsa humildade, irmãos? É querer ser menos do que aquilo que Deus te fez. E o que é que Jesus disse? Quem se exalta será. O que é exaltar? É querer ser mais do que aquilo que Deus te fez. Por isso que é tão importante cada membro da igreja saber exatamente qual é minha função no corpo de Cristo. E a igreja, corpo. Por que a igreja chama corpo? Porque tem membros. Minha função é
ser o dedo mindinho do pé esquerdo. E se você desempenhar bem a função de dedo mindinho do pé esquerdo, você vai receber o mesmo galardão que o Supervisor das Américas. Isso é que é interessante. Consegui falar, Senado? Consegui falar, Patrícia? Deu para entender, irmão? Quem não se tornar humilde como essa criança, não entra no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior. Eu mostrei para vocês Mateus 20, 25, não? Mateus 20, 25, deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 20, 25. Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante, essa é a palavra. Bom, mas não tem pessoas importantes na igreja ou não tem? Eu acho que tem. Acabei de falar para vocês aqui, o nosso supervisor regional, quando ele vem para cá, é uma autoridade, é uma pessoa importante. Mas o que a Bíblia diz, irmãos, é de pessoas que Deus colocou, vocês sabem, Deus colocou em posições de importância que tem. E pessoas que estão na posição de importância porque chegaram lá por conta própria, por politicagem. Entende isso dele? Isso existe na igreja, meu irmão. Tem tantos filmes aí sobre famílias, ainda mais quando é o sistema da Igreja de Deus, que a Igreja de Deus é uma entidade jurídica do CNPJ. Mas existem algumas denominações, não são patrimônio da família. Deus é amor. O chefão fugiu, é tudo da família. Inclusive, depois de muito tempo, o pessoal aqui, irmão aí, que tinha uma representação da Igreja de Deus é Amor, até compraram o predinho e tudo. Quando foram ver, irmãos, todos os prédios de Deus é Amor, não é em nome da pessoa jurídica de Deus é Amor, era em nome da pessoa física da Miranda, os prédios. Ou vocês acham que, de uma maneira ou de outra, a Igreja Universal, no fim das contas, não é tudo de Edir Macedo? Ou não? Então, irmãos, nessas que a igreja é um império familiar, tem morte, tem tudo quanto é coisa, né? Então, quem quer ser importante? Aqui Tiago também diz assim, né, irmão? Tiago diz uma coisa interessante, não lê Tiago aqui rapidamente. Ó, Tiago diz assim, entendeu? Tiago, acho que é um. Onde está? Tiago, tá vendo? Porra, eu queria Tiago. Aqui, irmão, ó. Aqui o que significa humilde? Tiago diz, o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico. Então, o humilde aqui é o contrário de quê? De rico. É um rico? É humilde. Jesus fala que devemos ser o rico, seja como o humilde, porque na sua humilhação, o humilde na sua exaltação e o rico na sua humilhação, etc. Então, mas ele diz aqui, ó, vamos continuar. Bom, mas ele diz aqui onde não queiram, faço isso, já passei, muitos de vocês serem mestres. Ah, muito bem, acho que é aqui. Você não acha não. Mas assim, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque esses sofrerão uma peneira mais fina, né?
É que não, passou, eu não vi. Tá, eu vou deixar. Não queira ser. Mas se Deus te chamou para ser, não estou entendendo que a Bíblia fala em pessoas que foram chamadas para ser e são, e pessoas que não foram chamadas para ser e querem ser. Podem até chegar a ser, mas qual o galardão que vão receber de Deus por exercitarem coisas na igreja, para a qual Deus não vai receber de Deus o quê? Nada. Eu estou interessado, sabe o quê? Eu sou interesseiro demais no meu galardão, que é o membro do irmão Jaime, é o membro do superintendente das nações, é eu ser fiel naquilo que Deus me entregou. Eu não vou prestar conta do jardim da igreja, viu, Jaime? Você vai prestar para Deus. E só eu já fico contente que você não vai prestar conta do pastorado dessa igreja, quem prestar sou eu. Então, irmãos, cada um se preocupe em que você vai prestar conta daquilo que Deus entregou em suas mãos. Eu não vou prestar conta de Damares, não, graças a Deus. Tiago 3:1. 3:1, irmão? Olha, achou aqui, ó, Tiago 3:1, vamos lá. Eu fechei, vamos achar aqui, Tiago 3:1. Tiago 3:1, olha, a questão, irmão, não é que na igreja não pode ter mestres. 3:1, ó. 3:1, ó. Esse Antônio, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, não sejam, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É aquela coisa de dizer, irmãos, eu gostaria que Deus não tivesse colocado esse cargo sobre mim. Eu gostaria. Aí diz lá em Hebreus, ninguém coloca sobre si esse cargo, a não ser que tenha sido chamado por Deus. Então, irmãos, não sejam mestres, inclusive o que ele vai dizer, Paulo vai dizer, que se mete a ser mestre, e fala de coisa que mesmo que diz, se mete a ser mestre e fala de coisa que o povo não tem entendimento nenhum. Vai interpretar Ezequiel. Vai, boa viagem. Então não queira. Agora, se Deus te chamou, se Deus te preparou, até porque mestres na igreja são poucos. Tiveram, preparo, ficaram, são porque aqui, irmão, querer ser é uma coisa, e ter um certificado é outra. Se você quer ser, então para se preparar. Né? Mas de preferência não queira não. Você tem ideia que a peneira é mais fina? Se você não fez mestre, a peneira é mais grossa. Tem muita coisa na sua vida que passa. Mas se você for, a peneira é mais fina. Coisa que passaria agora não passa. Porque você ensina. Aí eu vejo, irmãos, no Brasil a importância dos mestres. Nós temos aqui Leilane, temos aqui Menza, temos aqui Damares, tem mais que a pessoa aqui está aqui. Professor. Cristiane. A minha mulher professora. A minha professora, né? Mas trabalha na educação. Não é professora, trabalha na educação. Não, irmãos, vamos derrubar essa. Quando o YouTube chegar nesse dia de hoje, ele vai derrubar. A importância de que basta uma pessoa passar num concurso de conhecimentos técnicos, ele pode assumir uma sala de criança. Eu acho isso um horror. Crianças, irmãos, estamos falando aqui de criança, elas imitam os seus adultos. Crianças têm o maior respeito pelos adultos, principalmente os pais e os mestres. É que formam. E aí, irmão, pessoas com formação que quer formar, não sabem. Com ideologia de gênero e assumindo gênero. O cuidado, eu dou graças a Deus, converso aqui com a nossa secretária municipal, as diretoras, sobre conteúdos que eles querem mandar para a escola. Cuidado. Certo? Amém? Então a nossa lição, meu Deus, é desse.
Onde é que começa essa lição? Vamos voltar para cá? Ó. Aí, irmão, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Bom, eu gostaria de falar aqui também sobre receber. Quem recebe está em Mateus, quem recebe está em Marcos e quem recebe está em Lucas. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Porque, irmãos, daqui a pouco, Jesus diz: quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também quem me enviou. Quem me recebe está recebendo quem me enviou. Pois aquele que está aquele que vocês foram meus. Irmão, Jesus estava falando dos discípulos no outro texto. Quando chegarem numa cidade e vocês forem recebidos. Eu até notei aqui, irmão, tinha uma coisa no botar de branco aqui para vocês verem, que está cinza. Vou de branco para vocês verem aqui, eu vou de amarelo. Ó, tinha uma coisa na igreja primitiva chamada carismáticos ambulantes. Carismático quer dizer pentecostal, cheio de dons. E que eles viviam andando pelas igrejas, geralmente solteiros, e na Didaquê. Didaquê, irmãos, é um livro apostólico estabelecendo normas. Como é que é o sustento de um pastor? Como é que é este evangelista ambulante? Tinha muitos de nós. No Didaquê diz que os ambulantes a igreja deveria receber. Lê na terceira carta de João. Olha aqui, irmão, presta atenção nisso aqui, mostra para você entender. A terceira carta de João, olha aqui, rapidinho. Ó, terceira carta de João, veja aqui. Não, já. Ó, terceira de João. Ó, terceira de João é assim, só tem um capítulo. Só tem os versículos. Amado, vem. Ó, é nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, escrever à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não recebe. Irmão, Diótrefes, do que ele gosta, irmão? Diótrefes gostava o quê? Muito de ser mais importante da igreja, não era. Quem era o chefe da igreja, que João escreveu para ele, irmão, era Gaio. Aí os apóstolos davam carta. Não era assim que batia na porta da igreja? Ô irmão, eu sou um evangelista federal. Eu queria fazer uma campanha de 3 dias aqui nessa igreja. Os credenciais, irmão. Quem é que ele recomenda? O senhor é meu, não sou meu igreja, não, eu sou esperante. O senhor é casado? Sou, cadê sua esposa? Não, tem 3 meses que eu deixei ela lá e... Eu não lembro que Pedro, Paulo diz assim, o irmão Pedro, Paulo diz assim, quando ele viaja, ele faz o que com a esposa? Leva junto. Então, irmãos, aí vinha esse aqui. Então João diz, eu dei cartas aqui, irmão, ó. Escrevi à igreja, mas Diótrefes não recebe. Aí João diz, eu chamarei a atenção dele na frente da igreja. João diz, eu vou, irmão, e João sendo o apóstolo do amor, quando ele diz, eu vou aí, vou chamar a atenção dele, e não é ele que é o pastor da igreja, não, o pastor é Gaio, e ele está aí, fermentando aí debaixo do chão, os irmãos não receberam os evangelistas que eu estou mandando. Então, irmãos, é interessante que a Didaquê dizia assim, esses evangelistas ambulantes, a igreja deve receber.
deixar ele pregar se ele vier com a recomendação apostólica. Lembra disso, irmão? Lembra disso. A gente aqui tem tido problema. Deixa eu contar um caso aqui para vocês recente. Essa é do Ministério da Mulher, está aí Marcelene que me consulta. O Ministério, né, Marcelene? Que vinha. Eu mandei perguntar para eles, irmão, qual é a declaração de fé de vocês. Resultado? Nós não temos isso, não. Qual é de vocês? Eu mandei a nossa é igual a sua. A gente pergunta, então. Aí vamos ter um ministério abalado. Quer fazer uma campanha? Eu para mandar vir, viu, mesmo? Eu mando pedir. Qual é a declaração de fé de vocês? Vocês creem na Trindade? Sabe o que ele respondeu para mim? Eu creio igual para a sua. Na sua. Principalmente a questão da Trindade hoje está muito bagunçada. Tem gente que quer em Trindade de todo tipo. Aí, Marcelinho está de prova, terminou e fiz tanta pergunta que desistiu. Então, irmãos, tinha esses evangelistas daquele que dizia: a igreja recebe isso, se tiver recomendação, por 3 dias. Lave a roupa deles, dê alimento, deixe eles descansarem, e depois de 3 dias tem que ir embora. Ele quer virar pastor da igreja, não é o problema. E as igrejas naquele tempo eram igrejas pequenas, eram igrejas nas casas, 30 pessoas, 60 pessoas, tinham o pastor e o conselho. Aí chega mais gente que ficam lá, isso vai dar problema, meu evangelista. Vamos embora daqui? Vamos embora daqui que você vai causar problema aqui? Então, irmãos, aqui quando Jesus fala que esse jogo de palavras, ele sabia que quem recebe uma criança como essa, Jesus está dizendo: vocês vão ser enviados como crianças para ser recebidos. Vocês estão dispostos a ser tratados como criança, que é recebida, que é alimentada, que depende de alguém para lavar a roupa de vocês, e a não terem nada deste mundo, e viver só de pregar o Evangelho? Jesus está falando com a audiência dele. Vocês vão ser enviados, vocês vão ser recebidos. E quando ele diz: quem não receber, a cidade que não receber faz o que quando sair? Sacode a poeira, porque a cidade vai ser destruída. E se a poeira do pé dele pega a sua sandália, pode a destruição chegar até na sua sandália também. Então, irmãos, a gente terminou aqui, ó. Quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. E ainda Marcos diz aqui, ó, e quem não é contra nós é por nós. Marcos não coloca essa. E quem não é contra nós é por nós. E quem não é por nós é contra nós. Vamos prestar atenção nisso aqui. A palavra é vice-versa. Quem não é contra nós é por nós. E quem não é por nós, não se engane, irmão. O mundo está contra você. Nós somos protegidos porque vivemos num país que tem leis. Eles vivem querendo mexer nessas leis que nos protegem. Mas aqui na América, na Colômbia, na Bolívia, vai procurar como é que estão os evangélicos na Venezuela. Vai lá, em Cuba, vai ver como é que está a situação em Cuba. Na China, na Coreia do Norte, vai ver a situação dos evangélicos na Coreia do Norte. Entende? Se tirar as leis que nos protegem, todo ódio é extravasado. E a nossa hora acabou. Acabou. A gente termina aqui, né? Irmão, vocês têm a revista, vou salvar aqui. O restante da lição vocês têm. Se Deus permitir, domingo que vem nós vamos para a lição 6, tá bom? Eu cansei da lição 5, foi 5 domingos na lição 5. Aí você tem a revista, você lê a sua revista. À noite, quem dirige, Damares? Thaísa. E quem prega vai ser sobre missões. Vamos ver. Irmão, nós queremos fazer, eu quero pedir ao presidente do departamento
todos os cultos daqui por diante sobre missões, terça-feira, quinta-feira, porque estamos terminando o mês de outubro e nós temos um alvo de R$ 20 por membro. Nós esperamos juntar aí pelo menos R$ 8.000 e acho que se tiver R$ 1.000 ali é muito. Nós podemos passar essa vergonha. Primeiro você, desculpe falar assim, que durante um ano não contribui com R$ 20 para missões. E depois a igreja tem uma Bahia de mandar lá para Brasília. Uma vergonha, né? Então vamos trabalhar é para divulgar missões, não estamos interessados só na oferta, mas dizer que essa oferta é para missões. Qual é a importância das missões para nós que vivemos aqui em Mambaí? E nós somos responsáveis de pregar o evangelho no mundo inteiro, nós aqui. Se não lembra, durante um tempo tivemos uma missionária na Índia, sustentamos, compramos lambreta para ela chama lambreta aí, chama bis, né? Aí me chamava lambreta. Aí ela adoeceu, voltou daqui no Brasil. Nós não adotamos nenhum missionário. Mas Deus abençoou muito a igreja quando nós tínhamos adotado um missionário. Quando essa igreja adotou um missionário, Deus abençoou essa igreja. Vamos pensar nisso, amados? Vamos adotar um missionário, é bem melhor do que ficar dando oferta mesmo. Adotar um missionário, você procura saber o que ele está fazendo, precisando, juntamos dinheiro, aqui está precisando de um barco a motor. Vamos comprar um barco a motor para o missionário. Deus abençoe a igreja, amém? Mas contribua para missões. A igreja de Deus, irmãos, ela tem uma ótima prestação de contas. Os irmãos sabem que na igreja de Deus o pastor não pega dinheiro, só na parte dele. A tesoureira passa a parte. Nós temos uma carteira assinada que trabalha aqui, temos um contador que é até membro da igreja, Ivanildo, temos contabilidade bancária, a gente é muito transparente. O Conselho Fiscal, tem alguns irmãos aqui do Conselho Fiscal, tem a maior facilidade de fazer a fiscalização fiscal. Está ali, Moisés, mas a fiscalização fiscal é limpa, transparente e contábil, é feita por contador, né? Então a gente não tem, os irmãos têm certeza que não há possibilidade na igreja de Deus de você entregar a oferta para uma finalidade e ela ser desviada para outra. Não tem como, simplesmente não tem como, porque a oferta de missões é entregue na secretaria, se envelopa, a secretaria conta e presta conta. Não tem como. Contribua com missões. Hoje à noite a gente fala disso, terça-feira, quinta-feira que vem, domingo que vem novamente. Missões, vamos falar de missões. Amém? Terminamos? Algum aviso? Um pedido? Então, Damares começou, pastor Damares, a senhora termina orando.